Olá, sou o professor Sivaldo e você está no canal Mate Explica. Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo de equação do segundo grau. No vídeo passado, eu falei de introdução, estrutura da equação do segundo grau e resolução de equações incompletas. E agora nós iremos trabalhar a resolução completa de equação do segundo grau na forma reduzida. Então, vem comigo para mais essa aula de matemática. Ok, pessoal, então vamos iniciar a resolução de equações completa do segundo grau. A equação completa do segundo grau, na forma reduzida, pode ser resolvida pela seguinte fórmula resolutiva a seguir. Ó, temos aqui x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o 6 sobre 2a. Parece grande, mas é tranquilo. A expressão b ao quadrado menos 4ac é usualmente representada pela letra grega delta e é chamada, melhor dizendo, discriminante da equação. Essa fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara, que viveu ali entre 1114 e 1185, em homenagem ao grande matemático hindu. Então, até ali início da década de 2000, 2010, livros vinham como fórmula de Bhaskara. E é claro que essa fórmula não é de Bhaskara. Como eu coloquei aqui, é uma homenagem a esse grande matemático hindu. Então, o correto a gente chamar de fórmula resolutiva, tá, da equação do segundo grau na forma reduzida. É claro que fica extenso. Por isso, muitas vezes, quer dizer, nós, professores, acabamos falando fórmula de Bhaskara. Beleza? Mas aí você está ciente, não foi Bhaskara que a fez. Beleza? E aí nós temos um pouquinho aqui na biografia resumida.com.br de Bhaskara, o link está na descrição desta videoaula. Beleza? Então, o Spin vai dizer o seguinte, que a fórmula resolutiva pode ser escrita da seguinte forma. Então, ao substituir b ao quadrado por menos 4 vezes a vezes c pela letra grega delta, a tua estrutura fica assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Então vamos lá, vamos resolver a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero no grupo dos números reais, beleza? Então, você pega aqui a equação, tem que ter em mente a forma reduzida, e aí você vai escrever, né, separadamente os coeficientes, assim como nós vimos na aula passada. Bom? Então, o A é 1, o B é 2 e o C, menos 8. Cuidado com esse sinal aí. Depois disso, nós vamos calcular o delta, que tem a estrutura B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta B, que é 2. Então, você vai substituindo cada coeficiente pelo seu respectivo valor. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 8, como é negativo, entre parênteses. Resolvemos primeiro a potência, então delta é igual a 4, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes menos 8. Agora eu vou efetuar primeiramente esse produto aqui, ok, galerinha? Então, delta é igual, vou repetir, né, o 4, o produto menos 4 vezes menos 8, multiplicação, dois números negativos, o resultado é positivo. Então, 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, 36. Encontramos o valor do delta, o do discriminante. Pegando esse valor, vamos agora para outra tela, né? Volto aqui a equação, o A, B e C e o delta que acabamos de encontrar. Jogo na fórmula resolutiva. Então, x é igual menos o B. Quem é o B? 2. Mais ou menos, que é o delta, 36. Então, fica a raiz de 36 sobre 2 vezes o A, que é 1. Vamos resolver essa raiz quadrada. E raiz quadrada de 36 é 6. Vai ficar menos 2, mais ou menos, 6 sobre 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2. Gente, nós vamos agora ter duas raízes. Por que duas raízes, professor? Porque uma delas nós vamos usar
a expressão com mais e a outra com menos. A primeira raiz, normalmente nós chamamos de x', ou primeira raiz, ou x1, fica a critério, né, do autor, do livro, do professor. Aqui eu vou chamar de x'. Então vai ter menos 2, e aí eu vou usar o mais 6, tá? E aqui embaixo, x2', menos 2 e o menos 6, tá? Então, mais 6, menos 6. Tenho duas raízes. Efetuando aqui a nossa adição algébrica, eu vou ter menos 2 mais 6, 4. Sobre 2, dá 2. Menos 2 menos 6, menos 8 sobre 2, menos 4. Significa dizer que nós temos as raízes da equação menos 4 e 2. Solução entre chaves, menos 4,2. O que eu quero chamar a atenção agora? Olha só, fica ligado, tá? A antena ligada aí. O delta, ele é igual a 36. Significa dizer que esse delta é maior que zero. O que aconteceram com as raízes? Elas são o quê? Reais e diferentes. Ou seja, menos 4 e 2. Portanto, quando o delta é maior que zero, a primeira raiz ela é diferente da segunda raiz. Tudo bem? Beleza? Guarda essa informação. Se nós tomarmos este segundo exemplo, x² mais 8x mais 16 igual a zero, no rumo dos números reais, olha o que eu tenho. Beleza? x² mais 8x mais 16 igual a zero. Então, comparando com a forma reduzida, quem vai ser meu A? É 1, o B é 8 e o C, 16. Nesse caso, todos positivos, tranquilo. Vou calcular o delta. Fazendo as substituições, o delta que é B ao quadrado, o B é 8 quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 16. Então, meu delta é igual a 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, 4, vezes 16. Vamos efetuar o produto. Então, 64 menos 4 vezes 16, 64. E 64 menos 64 é zero. Beleza? Com isso, delta é igual a zero. Vamos para outra tela. Vamos calcular o x, ou as raízes, usando a fórmula resolutiva. X é igual a menos o b, que é 8, mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2 vezes o a, que é 1. Eu vou ter menos 8, mais ou menos raiz de zero é zero, sobre 2. Só que nós sabemos que o zero ele não é nem positivo e nem negativo. Tudo bem? Mas se nós mantermos aqui a estrutura somando e subtraindo, nós também sabemos que o zero ele é o elemento neutro da adição. Portanto, quando eu somar o menos 8 com zero, ou subtrair menos 8 com zero, o resultado não se altera. Então, nós vamos ter menos 8 sobre 2, que é menos 4, e menos 8 sobre 2, que também é menos 4. Qual a conclusão que nós temos, galerinha? Que as raízes da equação são menos 4 e menos 4. Ou seja, eu tenho duas raízes reais e iguais. Só que na hora de escrever o conjunto de solução, a gente não pode repetir elementos por ser um conjunto. Então, eu escrevo apenas o menos 4 uma única vez. Então, fica ligado. Quando o delta é zero, a equação ela possui duas raízes reais e iguais. Ou seja, menos 4 e menos 4. Mas a solução só tem um único valor. Guarda essas informações. E x' é igual a x². Por quê? Porque essas propriedades em relação ao discriminante, elas são muito exploradas quando nós temos alguns exercícios sobre a equação do segundo grau. Tá, beleza? Então, resolveu a equação 2x² menos 3x mais 5 igual a zero, no conjunto dos números reais, né? O que vai acontecer? Normalmente, compara com a forma reduzida, o A vale 2, o B, cuidado, menos 3, e o C igual a 5. Cálculo delta. Observa que é algo metódico, é algo repetitivo, beleza? Então, você vai ter delta igual a B, que é menos 3, então, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 5. Então, delta, menos 3 ao quadrado é 9,
menos 4 vezes 2, 8, vezes 5. Delta é igual a 9 menos 8 vezes 5, 40. 9 menos 40, tá? O maior módulo é o menos 40, então o resultado vai ser negativo. Então, menos 31. 9 menos 40, menos 31. E que nós temos aqui um delta negativo, um valor negativo, melhor dizendo. Vamos para a próxima tela. Então, 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0 tem como delta menos 31. Ao substituir os valores na forma resolutiva, eu vou ter menos 31 como raiz quadrada. Né? Aqui, a raiz quadrada é menos 31. E nós já sabemos que ele não pertence ao conjunto de números reais. Qual a conclusão disso? Que ao não pertencer ao conjunto de números reais, a equação não possui raízes. E se ela não possui raízes reais, tem que deixar isso bem claro, a solução é vazia. Então, te liga. Delta negativo, ou seja, delta menor que zero, a equação não possui raízes reais. Não tem raízes reais. Beleza? E aqui, a gente vai fazer um quadro, né, Spi? De acordo com os valores de delta, com o valor de delta, perdão, temos 3 casos. O primeiro, se o delta é maior que zero, positivo, a equação possui 2 raízes reais diferentes. X' é diferente de x, 2 linhas. Se o delta é igual a zero, então a equação do segundo grau possui 2 raízes reais iguais. X' é igual a x, 2 linhas. Se delta é menor que zero, ou seja, negativo, então a equação do segundo grau não possui raízes reais. Observa que a gente usou a forma resolutiva para essas 3 situações, para deixar bem claro. Eu não queria chegar aqui, nem pretendo chegar com nada pronto para vocês. Ó, gente, toda vez que isso acontecer, vai acontecer isso. Não. A gente, utilizando o que já foi trabalhado, baseado em conceitos e definições já determinadas anteriormente, a gente vai fazendo com que essas coisas sejam mostradas, tá? De uma forma objetiva. Esse é o nosso objetivo. O canal Multiplica tem essa função. Tá? Uma linguagem simples, tá? Mas sem deixar de lado a forma, digamos assim, a forma clara da linguagem matemática. Tudo bem? Pessoal, então nós finalizamos a resolução da forma completa de uma equação no segundo grau. E com isso, o estudo de equação no segundo grau, parte 2. Beleza? Dá uma olhadinha no link, né, que a gente deixou. De repente tem aí uma lista de exercícios sobre o estudo de equação no segundo grau. Tá? Não deixe de assistir nossos próximos vídeos. Ative o seu sininho. Dê seu like. Compartilhe o vídeo com seus colegas. Certo? Porque o nosso objetivo aqui é sempre, de uma forma objetiva e direta, ajudar você na aprendizagem da matemática. Portanto, fique em paz, um forte abraço e até a próxima.